Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos, felizes por mais uma vez Deus nos permitir estarmos aqui, agradecidos a Deus, Cada dia que Ele nos dá é uma dádiva, é um presente. Viver cada momento, Viver de acordo com a palavra de Deus. Feliz por fazer, aquilo que propomos no nosso coração. E Deus nos dá graça, Um texto que eu gosto muito, cito muito, Eclesiastes 9:10, que diz, Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Eu costumo dizer, nós às vezes ficamos segurando as coisas, não para um momento certo, não. Deus diz, veio, então faça. Estou feliz, por essa oportunidade. Fico feliz de saber que em meio, a esse problema que estamos atravessando mundialmente falando, Deus nos dá estratégias, E nós agora estamos estudando ou fazendo a reflexão sobre a nossa vida, os nossos atos, os atos nossos como cristãos. Nós fizemos um paralelo, uma reflexão, trazendo para nós, ali com o povo de Israel. E agora os nossos atos. Os nossos atos, se fôssemos escrever, se fôssemos fazer, hoje eu vou escrever sobre os meus atos, atos da Elisângela como cristã. O que eu colocaria ali? O que estaria nos meus atos? E se isso fosse uma história que fosse fazer parte da Bíblia, como foi a história de Esther, por exemplo, como estariam os nossos atos ali? Então, são os nossos atos que nós estamos estudando nessa série de reflexão que estamos aqui fazendo. E eu louvo a Deus, eu disse que seria, reflexões pesadas, porque fala sobre nós. E eu agradeço a Deus. Algumas irmãs me mandaram mensagem, olha, pastora, eu preciso realmente ser exortada e eu gostei. Isso me animou, irmãos, porque é pesado, Nós queremos ouvir, olha isso, você vai abençoar, você vai ser abençoada nisso. E jamais, ouvir, nosso coração deseja só ouvir bênçãos, naturalmente. Mas para recebermos as bênçãos, nós precisamos de quê? Conhecer a palavra. É o que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então temos que aprender essa palavra. Então hoje, nós ainda em Gênesis, estamos no capítulo 4 de Gênesis, muito conhecido, muito pregado, mas vamos fazer aqui uma reflexão. E como nós falamos no direito, letra da lei, vamos estar pegando as palavras que aqui estão e aplicando na nossa vida, na nossa realidade, na nossa situação. Vamos nos encontrar nessa história. Vamos ver se nos encaixamos, se essa história nos encaixa. Tomara que não, irmãos? Tomara que não. Tomara que essa aqui seja uma daquelas histórias, uma daquelas reflexões que não nos encaixa, Porque ela é triste. Diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, ou seja, aquisição. E teve mais a Abel, seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e desfaleceu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti ou remissão? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão?
E ele disse: não sei, eu sou o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, já há mais ou menos uns 2 meses, como eu disse, eu estou com essa mensagem. E eu estou estudando, e eu não consegui encaixar, né? Porque realmente, no momento que nós estávamos falando do povo de Israel, parece que não combinava lá, né? E aqui, como os nossos atos e a nossa situação, ela reflete. Quem foi Caim? A Bíblia diz que Deus aceitou primeiro a pessoa, tá? Que aceitou Abel e a sua oferta, adição. Abel e a sua oferta, a Caim, pessoa, e a sua oferta não. Ou seja, primeiro nós, pessoa, temos que agradar a Deus, depois a nossa oferta. Se eu, pessoa, não agrada a Deus, naturalmente a minha oferta, o meu trabalho não será aceito. E interessante que Deus não faz comparação. Aqui o texto não fala de comparação, não fala que Caim não levou coisas boas. Deus fala que não aceitou primeiro ele, depois a oferta. Sim, o texto fala que Abel ofereceu da primogenitura, mas não diz que Caim não levou os bons. Embora às vezes lendo a gente quer entender assim, mas eu fui minuciar esse texto e o que eu entendi é que primeiro eu e você temos, Elisângela, agradar a Deus. Depois a minha oferta será agradável a Deus. Lembra lá da viúva quando Jesus falou, olha, essa entregou tudo. Foi a melhor oferta, porque era o que ela tinha. Talvez hoje para nós fosse centavos, mas é o que ela tinha. Então, aqui Deus não fala para Caim, olha, você tem que fazer igual ao seu irmão, não. Você tem que ser agradável a mim. Eu tenho que ser agradável a Deus. Depois do meu trabalho, porque hoje as nossas ofertas para Deus é trabalho, né? Somos nós, as nossas atitudes, o que fazemos, o que oferecemos para Deus. Então, se eu não agrado a Deus, a minha oferta, o meu trabalho, naturalmente não agrada a Deus. É uma sequência. É uma sequência. E Deus é interessante, como que Deus fala com nós hoje? Através da palavra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que Deus nos fala? Olha o que ele fala. Mas Caim irou-se. E disse o Senhor a Caim, por que iraste? E por que caiu o teu semblante? Quem que Deus nos usa hoje para falar, né? Os nossos irmãos que chegam em nós e vê a gente ali ainda triste, né? Que não é difícil de reconhecer os Caíns hoje, não. Eles não fazem, não são aceitos, e aí é lógico que eles não vão assumir, não oferecerão, porque Deus não aceitou, nem ele, nem a oferta, e nós vamos ali consolar, falar por que descaiu o semblante, por que estás irado, e Deus fala, olha, Deus não fala para ele, perguntar para ele por que caiu, vai lá perguntar para Abel o que ele fez, não, olha o que Deus fala. No versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, e se bem fizeres, se você fizer bem, se você estiver bem, não haverá aceitação para ti ou remissão? Se você fizer bem, se você retroceder, verificar, analisar onde que você errou, haverá remissão, haverá perdão, haverá possibilidade. E se não fizeres bem, se você não fizer, se você não se retratar, se você não consertar, o pecado jaz à porta. O pecado, o mal, está ali. Aí ele diz, e para ti será o seu desejo. Qual que era o desejo de Caim aqui? Era de agradar a Deus? Irmãos, Caim aqui, ele não estava preocupado em fazer oferta. Ele não estava preocupado em cultuar. Preocupado, às vezes até pensar em inveja, não. Ele não adorava a Deus, ele não agradava a Deus, a sua oferta naturalmente não agradou a Deus e ele tirou. Aqui Deus fala, o pecado jaz à porta, sobre ele deve dominar e sobre ele dominarás. O que ele faz? Versículo 8.
Caim, então, que Deus fala para ele, é só você verificar, analisa, pega os seus atos e escreve. O que eu tenho feito? O que eu posso melhorar? Eu, Elisângela. O que Caim faz? Chama o irmão que está trabalhando, aquele que Deus chamou, aquele que às vezes ninguém nem está vendo. Eu até pedi permissão, já há uns 2 meses, para citar o nome da irmã Maria Ivone, com todas as dificuldades, com essa pandemia, né, sem poder ir à igreja, está lá trabalhando, no escondido. É um alvo perfeito de Caim, é o alvo perfeito de Caim, de lá, e todos os que estão também trabalhando no oculto, que eu não pedi permissão para estar citando o nome, mas para ela, conversando um dia, eu pedi. E então, são essas pessoas, sou eu e você, se estivermos trabalhando, fazendo alguma coisa, é o alvo de Caim. Caim não queria fazer, Caim queria tirar quem estava fazendo. Caim tirou, tanto aí que diz a Bíblia, versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Irmão, Caim vai para o nosso campo de trabalho. Ele vai como se ele estivesse ali conosco. Olha, eu estou aqui com você. Alinha-se com nós. Junta-se com nós. Estou ali. Caim. E que Deus tinha falado para ele? Conserta. O texto diz, se fizeres bem, terás aceitação. Nós temos que nos corrigir. Se estamos passando por uma situação que eu não estou fazendo, que minha oferta não está sendo aceita, que o meu trabalho não está sendo aceito, eu tenho que consertar o meu trabalho e não ir matar o meu irmão. Caim, então, leva e matou Abel. Levou ele no campo, estavam no campo de trabalho, no local de trabalho. Irmão, eu comecei a ler isso aqui, eu chorava assim de pensar, meu Deus, isso é tão hoje, tão real, tão real. Quantas histórias nós já não vimos assim? E o que Deus disse, mas Deus é Deus. Olha o que Deus disse, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Irmãos, você vai conhecer alguns Caíns, eles são indisciplinados, eles são rebeldes, eles são desobedientes, iracundos. Olha o que Deus disse então, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta de Caim. Você vai conhecer essas pessoas que estão à nossa volta. Olha o que ele diz. E ele disse, não sei, não sou eu o guardador do meu, não sou eu o guardador, sou eu o guardador do meu irmão? Para Deus, irmãos, para Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha o versículo 10. E disse Deus, o que fizeste? Nós, né, quando vem uma situação sobre nós, e nós vamos justificar, Senhor, ele fez isso, ele fez aquilo outro com nós. A pergunta hoje, para mim e para você que está nos assistindo é, o que fizeste? O que eu fiz? Será que se nós formos escrever os nossos atos, teremos coragem de colocar o que fizemos? O que fizestes? Vamos lá para Isaías, capítulo 43, versículo 26. A Bíblia interpreta a Bíblia, irmãos. Capítulo 43, versículo 26, diz assim, ó. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que fizeste? Apresente diante de mim as tuas razões para que possa te justificar. O versículo 25 diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Se nós entrarmos em juízo com Deus, apresentarmos as nossas razões, os nossos atos diante de Deus, seremos justificados. Sabe por quê? Ele diz aqui, ó. E disse Deus, o que fizeste? A voz do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vamos para Salmos, no capítulo Salmos 12, versículo 5, diz assim, ó. Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, me levantarei. Agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Porque o sangue vai clamar.
e Deus vai se levantar. Deus vai agir. Deus é Deus. Então, vamos analisar como está a nossa vida, a nossa oferta, o nosso trabalho para Deus. Para que se Deus perguntar, Ele está nos perguntando nessa manhã, né? Hoje, 18 de outubro, o que fizeste? Você que está me assistindo nessa manhã, o que fizeste? Podes apresentar-se diante de Deus, como diz Isaías 43, versículo 26, apresenta-te as tuas razões, entremos em juízo, apresente as tuas razões para que possa te justificar. E aí, o nosso comportamento, como eu disse, né, que nós não encaixemos nessa história, que nós não sejamos, né, nem Caim, desobediente, pretensioso, raivoso, nem Abel, que foi inocente. Nunca imaginava, né, o irmão, nunca, mas estava ali, presa, morreu. Ali foi morte física e nós, muitas das vezes, morte espiritual. Os Caíns hoje estão destruindo irmãos. Irmãos. Às vezes as pessoas pegam, é irmão. É porque é irmão, irmãos, mas nós temos que ter cuidado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos voltar lá para o nosso texto de origem chamado: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, em nome de Jesus, que nos afaste os Caíns da nossa vida e tire de nós aquela ingenuidade de Abel e nos guarde, nos proteja. Meu forte abraço em nome de Jesus.